Imperadores, quantas mil vezes a gente já não ouviu falar mal das palavras que começam com a raiz no ego? Egoísta, egocêntrico. Naturalmente a gente associou que ego é uma coisa ruim, uma coisa a ser evitada, uma coisa perigosa, algo que a gente não deve nem aprender o que é, senão horrível. Então eu tô aqui para desfazer essa mentira da sociedade moderna. Prazer, eu me chamo Thiago Krasevski e a minha missão de vida é te deixar mais inteligente. A primeira questão que a gente tem que se fazer aqui é: o ego é uma característica negativa, neutra ou positiva? A verdade é que o ego é uma característica neutra. Tanto tu pode usar o teu ego para o bem quanto para o mal. Imagina Hitler e imagina Mahatma Gandhi. Ambos tinham um ego gigantesco. As ambições deles eram ambições gigantescas. Um utilizou o ego para o mal, outro para o bem. Portanto, o ego está no campo da neutralidade. Depende de como tu vai escolher usar o teu ego. As pessoas pensam que naturalmente quem é egoísta, egocêntrico ou possui um ego grande é narcisista, é uma pessoa ruim, é uma pessoa que tem arrogância. Só que isso não é verdade. A verdade é que essas pessoas narcisistas arrogantes, elas são meio que bobas, entendeu? Não significa necessariamente que tenham um ego deste tamanho. Às vezes é só uma cabeça de vento desse tamanho, fazendo pose e dizendo: não, eu não sinto medo nenhum. Mas em qualquer situação, treme na base. Não, eu sou muito dedicado. Mas não é tão dedicado assim. As pessoas confundem ego com pose. Por exemplo, qual tu acha que é o tamanho do ego do Elon Musk, do Felipe Neto, do Lula? São egos gigantescos, cada um focado no seu próprio trabalho, é claro, na sua própria missão de vida que eles se deram. Agora, imagina um cara que sai por aí dizendo: eu vou salvar o mundo, eu vou fazer uma revolução comunista, eu vou deixar o país mais capitalista. Ah, cabeça de vento provavelmente é desse tamanho. É só falador, entendeu? Fica falando: não, eu vou ajudar, não, eu vou ajudar, não, eu vou ajudar. Não, eu sou incrível, eu ajudo, eu ajudo. Não sabe citar nem 10 pessoas que ajudou. Então, pose e ego são coisas diferentes. O ego é aquele elemento que faz o sujeito avançar, e mesmo com medo, mesmo inseguro, ele continua avançando. Mesmo quando as coisas parecem que irão dar errado, ele não desiste, ele tenta uma outra coisa. Ego e persistência estão intimamente ligados. Se tu achar que tu vai ser derrotado e aceitar que tu vai ser derrotado, tu vai ser persistente? Não. Agora, se tu tá pra ser derrotado, mas tu acha que tu pode lidar com o adversário, tu acha que tu pode traçar uma estratégia melhor que a dele, tu não vai ser persistente? Eu fico catalogando e analisando as pessoas pelo seu grau de persistência. Quanto mais persistente um sujeito é, mais ego eu sei que ele tem. Se ele fosse ser um derrotado na vida, ele desistiria. Se o ego dele fosse minúsculo, não quero nem passar na televisão, não quero entrar pra história, ele não seria persistente. Por que diabos tu vai se irritar, enfrentar o estresse emocional das grandes conquistas, se tu não quer ser lembrado pela história? Alexandre o Grande vai lá e basicamente unifica o mundo conhecido. Tu acha que todo o estresse de batalha, de liderar, de ser o rei, ele é suportado com um ego pequeno? Não. Tu acha que todo o estresse que o Elon Musk enfrenta, trabalhando 6, 7 dias por semana, 12, 14 horas por dia, é porque ele acha que ele vai perder no final das contas?
Ele até pode ter uma vaga noção. Ah, se eu não conseguir, pelo menos eu deixei meio caminho andado para alguém conseguir isso. Essa ambição é o ego. Essa vontade de potência, essa vontade de poder, essa vontade de fazer, essa vontade de autoexpressão é o ego. Quando o teu ego está fraco, o que acontece? Tu aceita que o teu patrão te xingue. Tu aceita que o teu patrão te coloque pra dormir numa casinha de cachorro. Tu aceita que o político aumente 50% dos impostos. Por quê? Porque tu acha que sem o teu patrão, sem o político, quem vai limpar minha bunda se o político não limpar? Esse é tu quando tem um ego fraco. Ai, quem vai me dar dinheiro se o meu patrão não vai me dar dinheiro? Ai, quem vai me ajudar se o político não me ajudar? Esse é tu quando tem o ego fraco. Por que há sistematicamente instituições para enfraquecer o teu ego? Porque isso deixa os poderosos contigo na palma da mão deles. Quanto tempo tu demoraria se soubesse que pode fazer grana sozinho? Quanto tempo tu demoraria pra dizer o seguinte: basta, o meu patrão não vai mais me humilhar? Quanto tempo tu demoraria se tu soubesse, tivesse certeza, eu não preciso que o governo me ajude em nada, eu sei fazer tudo por conta própria? Quanto tempo tu demoraria pra dizer: eu não vou mais pagar merda de imposto algum? Eu posso pagar o meu hospital particular, eu posso conseguir as paradas do meu jeito. Quanto tempo demoraria? Se o teu ego fosse o grande o suficiente para te confiar em si próprio e dizer: ninguém pode me tratar como lixo, porque eu sou uma alma imortal que vale mais do que toda a história da humanidade, que vai continuar existindo pelos séculos dos séculos dos séculos que irão vir. Se tu tivesse a mínima noção de quem tu é, o teu ego seria gigantesco. Se tu tivesse em união com o Pai Criador, com o infinito, com o Taô, com Alá, com Deus, com o todo, tu saberia o teu potencial. Aliás, só abrindo um parêntese, quando eu falo Taô, Deus, todo, Alá, tudo isso significa, na linguagem judaico-cristã, Deus. Nós, como somos, provenientes de uma linguagem judaica cristã, é comum que nós falemos Deus, tá? Mas eu não gosto de limitar Deus à palavra de Deus, porque limitar o infinito é meio que bobagem. Tá escrito lá no livro Tao Te Ching, do Lao Tse. O Taô é inominável. Tudo que se pode nominar não é o Taô. Deus é inominável. Tudo que a gente pode nominar e dizer, é assim, 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 faltou 999 quadrilhões de características, porque é infinito. Então, eu não gosto de dizer, só uma palavra define o nosso Criador, infinito. Fecha parêntese. Se tu soubesse quem tu é de verdade, a imagem e semelhança do Criador, do infinito, do inerrável, do inefalível, do infalível, tu deixaria alguém te colocar pra baixo? Tu deixaria alguém te tirar pra trouxa? Tu deixaria alguém te pagar um bolsa farelo? Um salário mínimo? Tu ganha um mínimo? Tu deixaria isso mesmo, sabendo que tu tem potência e capacidade infinita? Não minta pra mim. Eu conheço a natureza humana. Eu sei que quando o sujeito confia em si próprio, ele não vai aceitar um bolsa farelo. Eu sei que ele não vai colocar o seu destino na mão de pessoas. Ele vai colocar seu destino nas próprias mãos. Então, entendam. O ego é uma ferramenta neutra. Quanto maior for o teu ego, mais ambição tu tem, mais persistência tu tem. Mas é neutro.
Pode ser que a tua persistência seja para fazer o mal, pode ser que seja para fazer o bem. Eu quero que todos aqui vocês façam o bem. Nunca o mal, nunca ande no caminho do mal. As consequências de andar no caminho do mal podem serem catastróficas. Pode ser, por exemplo, um inferno. Pode ser uma guerra mental horrorosa que tu vai enfrentar por não andar no caminho ético. Então, nunca siga o caminho do mal, sempre o caminho do bem, ok? Agora, uma outra questão que entra em voga é o seguinte, ó. O ego pode ser uma ferramenta de autoaprimoramento, pode ser utilizado a nosso favor para a gente crescer como ser humano? A resposta é sim. Quando que o ego não vai nos ajudar a crescer? Quando a gente não controlou ele, a gente pensa que a gente é o melhor, a gente pensa que a gente é infalível. Quando a gente tem esse tipo de mentalidade, é óbvio que a gente vai decair, porque a gente vai ser desleixado, a gente não vai treinar, a gente vai se irritar quando houver críticas, a gente não vai pegar o melhor caminho, porque a gente nem tá procurando o melhor caminho. Então, quando o teu ego tá descontrolado e tu pensa ser o melhor de toda a história, opa, grandes problemas irão surgir daí. No entanto, quando tu controla o teu ego, traça metas ambiciosas, eu quero ajudar a humanidade, eu quero me tornar o melhor verdadeiramente. Opa, a gente entrou em outro nível de jogo. A gente entrou no nível do cara ambicioso, do cara que sai da zona de conforto, do cara que quer ter uma popularidade, uma fama e uma reputação desse tamanho, porque ele é deste tamanho em questões de habilidades, prosperidades, bateção de metas e etc. Então, o ego pode nos autoaperfeiçoar na medida em que a gente aceita nossas falhas, mas que a gente aceita também que a gente pode conquistar a grandeza, que a gente pode ser melhor, que a gente pode construir um futuro melhor do que 99% das pessoas, a ponto delas sentirem inveja da gente. A inveja é um sentimento ruim que tu não deve ter. Mas se tu construir um futuro perfeito e as pessoas acabarem te invejando, o problema é delas. Elas que deveriam ter controlado sua inveja. Elas que deveriam ter me assistido para serem o melhor que poderiam ser. Elas que deveriam ter seguido as minhas dicas para conquistarem um futuro melhor do que 99% das pessoas. Como não fizeram? Se elas são invejosas, o problema é delas e a inveja não consegue bater na gente. Não se preocupem. Esse lance de olho gordo, inveja, energia negativa, pega em gente fraca. Se tu é fraca, pode começar a se preocupar. Se tu é fraco, opa, começa a desenvolver o teu ego, começa a aumentar tuas ambições, começa a aumentar tua autoconfiança. Não interessa quanta energia negativa, quanta inveja as pessoas sintam do Elon Musk, ele converte tudo em energia positiva para ele. O mesmo acontece com Andrew Tate, o mesmo acontece com inúmeras pessoas. Acha que as pessoas não sentem inveja do Cristiano Ronaldo? É claro que sentem. Só que há seres que conseguem transformar energia negativa em energia positiva. Eu aposto que tu já conseguiu fazer isso. Em muitos casos, quando tu é um receptor de energia negativa, tu entra em um estado depressivo, tu fica com ansiedade, tu não confia mais em si próprio, tu fica inseguro. Só que em alguns casos tu já percebeu que o que aconteceu é a pessoa lançou a energia negativa e tu transformou ela em energia positiva. Tipo, eu duvido que tu vai conseguir. Ah é? Tu duvida? Então eu vou trabalhar com afinco, eu vou fazer, vai acontecer, eu tenho certeza, eu vou me dedicar só pra calar a boca desse cara. É verdade ou não é? Tu não transformou uma dúvida que poderia te abalar em energia, em força, em potência para si próprio? Então, há seres humanos como eu que toda energia negativa destinada torna-se energia positiva. Ah, estão me atacando, estão sendo hater, estão isso e aquilo.
Excelente, mais material, mais força, fiquem mais forte. Obrigado por sua energia vital. Tô te falando, quando tu me critica, quando tu lança comentários pejorativos, quando tu diz coisas negativas a meu respeito, tu deu um pouco de energia vital pra mim, que eu vou transformar em energia vital positiva. Eu sou imagem e semelhança do Criador, do infinito, do Tao, do todo. Eu consigo tanto produzir a minha própria energia vital, quanto ser acelerado porque tu me deu mais energia vital. Eu não sou o único a conseguir fazer isso. Existem N empresários, N políticos, N pessoas notáveis que também fazem isso. Usam a energia negativa a seu favor. Então, as pragas, as maldições, as energias negativas, elas pegam se tu tiver o ego pequeno. Se tu deixar se abalar. Ah, tu não vai conseguir. Ah, eu não vou... Ah. Pronto, pegou. Maldição instalada com sucesso. No livro Os 4 Compromissos da Filosofia Tolteca, é dito que as nossas palavras são como maldições, tanto positivas quanto negativas. Tanto se tu falar pra alguém tu vai conseguir e essa pessoa aceitar que ela vai conseguir, tu lançou uma energia, uma magia positiva nela, quanto tu falar essa pessoa não vai conseguir e se ela aceitar que não vai conseguir, tu lançou uma maldição. A verdade é que todos nós somos meio que feiticeiros. A gente tá lançando feitiço e dizendo não acho que tu vai conseguir, acho que tu vai conseguir. A verdade é essa. Depende de se o ouvinte, se o interlocutor vai acreditar na tua palavra. Se ele acreditar que não consegue porque tu falou que ele não consegue, tu lançou uma maldição pra ele fracassar. Agora, se tu falar pra ele que ele consegue, ele tava em dúvida e agora ele acreditou em si próprio, tu lançou uma benção pra ele. Tu tá a todo momento fazendo isso, as pessoas também. Agora, depende, é claro, da aceitação do interlocutor. Então, a praga, a magia, a energia negativa vai pegar em quem tem ego fraco. Agora imagina que tu tem um ego deste tamanho, tu quer salvar todo o planeta, tu quer mandar pessoas a Marte. Imagina que eu diga pra ti, tu não vai conseguir. Não vou conseguir, sai fora, mano. Que besteira, é claro que eu vou conseguir. Por isso que um ego gigantesco nos blinda de energia negativa, nos blinda de inseguranças bobas, nos blinda de muitos e muitos e muitos erros. Por isso que eu preciso que tu cresça esse teu ego pequenininho, frágil, que é facilmente ferido. Eu preciso que tu se torne grande, autoconfiante, tá bom? Já que nós já sabemos que o ego é positivo, que pode ser utilizado a nosso favor, qual é a melhor ferramenta do ego? Até hoje, com todas as minhas investigações, a melhor ferramenta que eu descobri do ego chama-se motivação. Todos nós temos um desejo de sermos reconhecidos. Que o nosso pai e a nossa mãe nos abrace e digam, filho, incrível. Que a sociedade nos diga, que maravilha, isso foi fantástico, eu vou anotar o teu nome no livrinho, eu vou te dar um prêmiozinho Nobel, eu vou te dar isso e aquilo, vou te paparicar. Nós temos necessidade de sermos paparicados. A verdade é essa. Então, quando o nosso ego é grande o suficiente, o que acontece é que ele alimenta o nosso desejo de reconhecimento. Ele alimenta o nosso desejo de realizações e sucesso. Ele alimenta o nosso desejo de trabalhar mais para lutar e conquistar a grandeza. Quanto maior o nosso ego é, mais a gente vai trabalhar, mais a gente vai tentar descobrir novas formas de nos melhorar, mais a gente vai querer ser o melhor de fato. Não ter a aparência de melhor, e sim ser o melhor. O ego funciona como um motor nos dando propulsão. Vamos conquistar mais, vamos fazer mais, vamos ser melhor, vamos conseguir mais.
Vamos mais pra frente. Os nossos inimigos não podem contra a gente. A gente vai conseguir mais grana, mais sucesso, mais fama. A gente pode trabalhar mais, a gente pode trabalhar melhor, a gente pode construir melhor, a gente pode fazer novas coisas. Quando tu atingir o teu limite, que tu pensar aqui, ó, aqui é meu limite. Já era, encerrei. O teu ego vai dizer, se a gente chegou até aqui, talvez exista uma forma de chegar até aqui. E é nesse segundo que tu descobre que os teus limites são criados pela tua mente. É neste momento que tu descobre que tu cria a realidade a teu bel prazer. Tu escolhe. Quero X. Bom, vou fazer Y e Z para conquistar X. Essa é uma verdade muito dura que a maioria das pessoas não consegue aceitar. Que nós estamos meio que no controle da nossa existência. Só que quanto mais fraco o nosso ego é, mais cego a gente vai ser. Quanto mais fraco o nosso ego é, por incrível que pareça isso, porque a vida inteira foi falado mal do ego pra gente, por incrível que pareça, quanto mais fraco o nosso ego é, mais limites a gente encontra. Ah, não posso, não consigo, não dá, não é pra mim. Agora, o cara pode ser burro, pode ser um palurdo, pode ser uma porta. Se ele tem um ego grande, este negócio, não é pra mim. Que não é pra mim? Pelo amor de Deus, eu sei ler, eu sei escrever, eu posso ler os livros e encontrar um jeito de chegar lá. O cara pode ser burro. Se ele começar a identificar os métodos que os outros sujeitos fizeram para ele chegar no resultado, ele não precisa desenvolver nada do zero. Se o ego dele é desse tamanho e ele se importa com as conquistas e ele não sabe vender, o que ele vai fazer? Ele vai ler a Bíblia das vendas e vai seguir o que um cara inteligente disse e vai conquistar mais poder aquisitivo porque ele vendeu melhor. Agora, o cara que tem um ego fraquinho, eu sou humilde, eu não consigo vender. O que vai acontecer com esse sujeito? Não vai ler a Bíblia das vendas. Ele é fraco demais para ter essa persistência. Mesmo sendo um gênio, ele vai perder pro cara tolo que seguiu o método de um gênio. Um gênio com um ego pequeno não consegue resultados, portanto é um tolo. Um tolo com um ego grande que segue o método dos outros e tem resultados é um gênio. A diferença entre genialidade e ser um perdedor tá no fato de que o gênio achou que ia conseguir, abriu mão dos seus fracassos, das suas palurdices e disse, eu vou seguir o que um gênio fala porque eu não confio tanto em mim. Sim, o ego funciona dessa forma. Um cara tolo, com um ego pequeno, vai dizer, eu vou fazer tudo da minha forma. Eu vou fazer do meu jeito, se não é do meu jeito, não é de nenhum outro jeito. O cara com um ego grande, eu vou tentar do meu jeito, se isso fracassar eu tento de outro jeito, porque eu quero reconhecimento. Eu não quero que a fórmula parta de mim. O meu resultado no final das contas é vencer, então eu quero isso, então eu sigo o que o gênio disse. A maioria das pessoas inverteu essa relação. Elas acham o seguinte, o cara é egoísta, é o cara que não procura ajuda dos outros, é o cara que quer inventar por ele mesmo, é o cara que quer ser o centro das atenções. Isso aí é ego pequeno, é frágil. Se outra pessoa me ajudar, eu fui ferido. Isso é ego pequeno. Agora, o cara com um ego grande, se outra pessoa me ajudar, amém, graças a Deus, que bom que eu obtive a ajuda das pessoas. Tu acha que o Peter Jordan tem um ego pequeno e vai dizer assim, não, os outros não podem editar os meus vídeos e nem fazer roteiro pra mim, senão eu estou perdendo espaço. Pelo amor de Deus, o Peter Jordan tem um ego deste tamanho, ele quer conquistar, ele quer grana, ele quer fazer, ele quer ser o melhor. O que acontece? Ele tem cara editando vídeo pra ele, ele tem roteirista, ele tem equipe, ele tem isso, aquilo outro.
Isso é a coisa mais fácil de entender. Quanto maior for o teu ego, mais liberto tu vai ser. Pra deixar as pessoas te ajudar, pra aceitar o método dos gênios. Quanto menos ego tu tem, mais burro tu vai ser, porque tu vai querer tudo da tua forma. E nem sempre nós somos gênios pra conseguir tudo do nosso jeito. Tá bom? Pessoal, eu tenho uma oferta irresistível. As 7 leis maquiavélicas do sucesso, que tá com 2 bônus grandiosos. Tu tem que conhecer as 7 leis maquiavélicas do sucesso. Clica no primeiro link da descrição.